passamos a apresentar o programa Comece em Casa, com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio. Pois bem, meus caros amigos, irmãos e irmãs, telespectadores do nosso programa, muito obrigado pela atenção. Eu já disse que aqui nós fazemos uma conversa tentando unir o projeto de Deus, que é infinito, eterno, para nós que somos finitos, históricos, com as contingências científicas. Então a mensagem é eterna para todo, para a história inteira. Mas em cada período, de acordo com a ciência antropológica, eu já expliquei que antropológica é a ciência que trata diretamente do ser humano. Anthropos, em grego, quer dizer gente. Pessoa humana. A palavra gente traduz. Né? A ciência, a descoberta que se faz dos mecanismos, das capacidades humanas. Isso vai evoluindo. Então, tomar muito cuidado, porque a catequese, a maneira de ensinar, muda. A doutrina não pode mudar. E hoje a criançada, a juventude, não sei se as famílias que fazem isso, estão enganadas. Acham que mudou tudo. Não mudou nada, não. O que mudou foi a maneira de entender e o modo de viver de cada um a mesma doutrina. Pode mudar. E isso está causando muito problema, muito. E coisas que foram vividas no passado, de maneira, às vezes, assim, meio imposta, sem muita consciência, mas era vivido, hoje tinha que ser vivido a mesma coisa, aqueles mesmos conteúdos, aquela mesma doutrina, com maior consciência. Pelo contrário, caiu por terra, desmoronou. Uma das coisas, por exemplo, que é atrapalhada, a mulher trabalhar fora de casa com salário. Isso no passado, quando eu era criança, não é um passado tão longo. E na região toda, a mulher ficava em casa. O homem trabalhava na roça ou na indústria, e a mulher ficava em casa. Por alguma razão. Primeiro porque tinha que fazer tudo em casa, né? Tinha que comprar farinha de trigo, mas tinha que fazer o pão. Hoje já compro o pão pronto, por exemplo, né? Tinha que matar o porco e fritar o tocinho. Hoje já compro o óleo pronto. Então a mulher ficou assim um pouco mais livre. Também era um filho, já casava, 9 meses depois nascia o neném. E também casava virgem, pelo menos no contexto em que eu vivi. A criança nascia 9, 10 meses depois do casamento, e depois vinha mais um, 10, 12 filhos, então a mulher tinha que ficar em casa.
cozinheira e costureira, etc. Era um estilo bastante sadio. A coisa mudou. Então agora a mulher tem. A moça casa com o terceiro moço com quem ela teve relação. Vão morar junto antes de casar, ou nem casa. Larga de uma mulher, arranja outra, ou ela larga de uma, arranja outra. E ela trabalha fora. Ficou mais fácil ou mais difícil? Melhorou ou piorou? E agora? Tem que pensar. Consultem as crianças do passado e as crianças de agora. E veja a alegria, a coragem, a felicidade. Outra coisa. Engravidou? Reza para Nossa Senhora do Bom Parto. Porque nascia em casa, uma parteira, e muito bem. Hoje vai para o hospital, não nasce, é nascido. Corta a barriga, tira o neném. Melhorou ou piorou? Meus caros, nós temos que analisar tudo isso. Porque de repente nós pensamos que o mundo melhorou e piorou muito. Eu já falei aqui uma outra coisa também. A mulher vai para o hospital. Teve neném. 2 dias depois, ou 3, o médico fala, pode ir para casa. Vida normal. Vida normal. Em primeiro lugar, que já estou com cesariana, barriga cortada, volta com ferida para casa. Então não é bem normal a vida. E depois o médico fala isso com relação à medicina. Não tem febre, não está inflamado. É vida normal. Mas a criança é criança. A criança de hoje é criança de ontem, a mesma coisa. Ficou 9 meses dentro da mãe, nasceu, só de cortar o cordão umbilical, ela chora muito, nem tanto pela dor do cordão. Separou da mãe. Tudo isso tem que ser visto, meus caros. A humanidade esqueceu de que o ser humano é animal também. A parte animal, o racional não tira o animal. É animal racional, mas continua animal. Por exemplo, a macaca, dizem que é mais próximo do ser humano, já foi gente, tem essas coisas aí. A macaca pariu, ela demora muitas horas para cortar o cordão umbilical do macaquinho. Ela fica lambendo o macaquinho vai mamar, e o cordão do umbigo amarrado. Isso eu li. Nunca cultivei macaco, mas eu li e quem escreveu estudou. Aí depois que o macaquinho já se acostumou, fora do útero, aí corta o cordão. Quer dizer, e tem sentido isso, muito sentido, na psicologia humana. Então não precisaria ficar a criança muito próxima da mãe. Por quê? Aí vem o problema. As mães de hoje não estudam isso. As mães antigas, nossas avós e bisavós, não tinha, pelo menos na área que eu vivi, não tinha conhecimento científico. Era instinto materno. Colocava pertinho, dava de mamar. Com todo respeito, por quê? Agora vamos lá. A criança não tem defesa pessoal. Se fere fácil. Machuca muito fácil. Esse machuca não é só físico, mas dentro. E a dependência faz valorizar. A criança valoriza muito a mãe, porque ficou dentro dela a vida toda. Então, para separar, precisa saber fazer. E mesmo o pai, que a criança não foi gerada
dentro do pai, mas muito próximo, e é o pai, para separar, fica perdido, não tem gosto. A criança sofre demais da conta. E o que acontece? O sofrimento cria coisas que a gente nem pode imaginar. Ou a pessoa fica se achando inútil, porque eu não vale nada, minha mãe me abandonou, mas isso não é conversado assim. Minha mãe me abandonou, por isso eu não vale nada. É vivido sem saber. Ela se julga, mas ninguém vai gostar de não valer nada. Então ela começa a arranhentar. Isso chama reivindicação de direito natural constitutivo. Ela começa a agredir. Ela começa a cobrar isso. Mas ela não vai cobrar decentemente, né? Pegar e falar, oh, querido, você precisa me amar, porque eu tenho um vazio dentro. Não é assim. Ataca. Você vai conversar com uma criança carente, ela põe língua para você. Isso já aconteceu comigo. Você vai conversar, ela põe língua e fecha a cara. Vem mais um explorador aqui. E isso. Então ela pode tanto se agredir e até o suicídio, ou pode reagir até matar. Entre um e outro tem uma gama de atitudes negativas. E uma das coisas muito comuns é ficar doente. Dá febre, dá pipoca no corpo, é hipocondríaca, cheia de doença, como uma forma de chamar atenção. Veja, meus caros, chega a um ponto de a doença valer mais que a pessoa. Porque é tão doente, alguém tem que cuidar. Já que não cuidou por ser pessoa, cuida por ser doente. Tudo isso eu sei tranquilamente, já vi tudo isso. E para falar eu fui aprender, né? O Cristo falou, ide e ensinai. E eu não sei nada, o que eu tenho que fazer? Aprender. Eu fui estudar, aprender, de tudo quanto foi jeito que eu pude. Para ensinar o quê? A mensagem de Deus, que é de amor, que faz feliz. A nossa meta é essa. É dar condições para a pessoa ser feliz. Aqui vem um outro aspecto sério. É esperar que Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer. É você que vai fazer. Por Deus e com Deus e em Deus. Esse paternalismo também faz mal danado. Para que Deus dê saúde. Que Deus faça isso. Não. Quem vai cuidar? Deus dá saúde assim. Ele deu a vida, né? Quem vai cuidar da saúde é você. Por Deus, com Deus. É você que tem que se fazer. É muita esperança que Deus faça. Que Nossa Senhora vai fazer. Que o santo não sei das quantas vai fazer. Não. Deus não manda, Ele cria, dá condições de vida, ensina, protege e espera. Ele não manda. Tem mandamento de Deus. Ele é livre e você que faz. E a honra, eu tenho a honra de dizer que isso aqui, eu me fiz. Por Deus, com Deus e em Deus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Nós falamos na missa, né? Tem que ser estudado tudo isso. Mas eu quero focalizar hoje esse aspecto que mudou. A mãe fora de casa. Esse é um problema que vai levar muita gente ao sofrimento grande e talvez para o inferno. Vamos ao intervalo, voltaremos já. Você está assistindo Comece em Casa, com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio
Pois bem, meus caros, então voltando e continuando a nossa meditação, eu vou insistir muito nesse aspecto. A criança perto da mãe. Mamando, o curso que nós fizemos na Pastoral do Gestante, os médicos foram falar, disseram assim, a criança tem que amamentar, tem que mamar na mãe, no mínimo 6 meses. E o leite da mãe basta. Quando a mãe está em casa para dar de mamar. Ela mamou, dormiu, no mínimo 6 meses. Mas pode mamar 1 ano, 2 anos. Até 2 anos. E eu já vi uma com 1 ano e 3 meses mamando. Eu mamei 1 ano e 2 meses. Minha mãe falou isso. Quer dizer, não faz mal, faz bem. Porque o relacionamento, e também enquanto mama o leite, recebe o afeto. Eu até falei assim, e eu quis dar uma ideia, e levei chumbo. Mas eu estava lá para aprender, não é? Falei, doutor, e se o marido pudesse ficar perto enquanto amamenta, ajudaria? Ele falou, não, senhor. É só a mãe e a criança, para não distrair. Nem o pai da criança deve ficar perto. Porque o pai é muito importante para brincar com a criança, para trazer alimento para casa, para ser pai, né? Tudo aquilo que é de pai. Nesse aspecto, não. É importante porque a mãe tem que concentrar ali. E os animais fazem isso bem feito. Se o marido fica ali, distrai a esposa no dar o leite e a criança vai amamentar. É momento sagrado da amamentação. E ali a mãe pode fazer isso rezando, pensando em Deus, passa toda a felicidade. Ah, meus filhos do céu, que tristeza. A orientação hoje é diferente. As mães não têm tempo para isso. Não tem tempo para ser mãe. De 2 filhos, 1 filho. Aí depois o pessoal fica tudo atrapalhado, né? Um grande número de pessoas perdidas no mundo, porque já saiu errado. Vamos para o Evangelho. O Cristo ensinou tudo isso sem falar diretamente disso. Ele diz assim, a casa feita na rocha aguenta a tempestade. O que é a rocha? É o alicerce. É a primeira parte da casa, o alicerce. Quando que faz? No útero materno e até 7, 8 anos. Mamãe e papai. Esse é o alicerce. Depois você vai para a escola, todo mundo ajuda. Fazer a parede, o telhado, a pintura, vai. Mas o alicerce é papai e mamãe. Sobretudo a mãe, que é a construtora. Dizem que não pode, porque tem que trabalhar, tem que fazer isso. Eu não sei o que vai virar. Meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte, não pode mudar as coisas sem saber por quê e por que foi feito daquele jeito. Até em economia é assim. Você chega num lugar, primeira coisa que você tem que observar. Eu vou dar 2 exemplos. Eu fiquei padre, né? Eu tinha a fazenda do meu avô, do meu pai, era de um jeito lá. Café, gado e tal. Eu fui para o seminário, fiquei todo o tempo do seminário, aquele tempo ficava mais tempo que hoje, e eu me formei. Fui trabalhar em São José. Na minha terra era café e gado. Em São José era cebola, principalmente cebola. E depois outras fontes assim. Então o que eu tenho que fazer? Parar. E agora? Como é que o povo trabalha?
No café é assim, na cebola é diferente. Qual é a fonte de renda? Café é assim, cebola é outra. Então, em que época com a cebola? Eu fui saber tudo isso para eu respeitar primeiro o povo, para marcar os cursos que eu tinha que fazer. Na época da colheita da cebola, é muito mais difícil. Por exemplo, teve um ano que era o ano bissexto e a cebola deu dinheiro. Eu fiz 11 casamentos num dia. Começou às 8 da manhã para as 8 da noite. Porque todo mundo queria casar naquele ano, porque a cebola deu dinheiro, e no outro ano era bissexto, eles acham que não é bom. Então tem que respeitar aquilo que o povo já sabe. E dali partir. Então, eu vou fazer campanha de cebola para fazer os prédios que eu precisava fazer. Você entra, escuta, sonda e trabalha dali para frente. Você tem que aperfeiçoar. Isso é o direito de sucessão, ou a beleza da sucessão. Agora chegou, mandando, sai mandado e faz porcaria. E isso agora está falando o ser humano que chegou no mundo. Chegou no mundo, faz tudo o contrário do que o dono do mundo mandou. E a natureza da coisa. Você vai fazer diferente? Não dá certo. Eu vou dar um outro exemplo. Às vezes tem um exemplo que a gente inventa. Esse que eu estou dando e o que eu vou fazer agora é natural, é verdadeiro. Um senhor tinha acho que 2 ou 3 filhos e ele tratava dos filhos assim. Ele ficava na porta das escolas vendendo lanche. Fazia lanche lá, o pão cortava, punha 2 fatias de salame, 2 de queijo, batia e vendia, por exemplo. E assim ele cuidou dos filhos e formou. Trabalhavam de dia num colégio, à noite no outro e tal, habilidoso, muito lanche, mas beleza. Um dos filhos, parece que o mais novo, se formou em economia lá, os outros em outras coisas. Esse formou em economia. O pai, o senhor está exagerado. Em vez de o senhor colocar 2 fatias de mussarela, põe uma só. O lanche é a mesma coisa. Aí fez a conta, no fim do mês o senhor ganhou tanto. Ele começou. Conclusão, perdeu os fregueses. Uma grande parte. Porque esse aqui o outro também faz. O outro também faz. Aí ele falou que sabe uma coisa? Quem sabe que eu fazer sou eu. Ficou bravo com o filho. E voltou com as 2 outra vez. 2 fatias, voltou à freguesia. Quer dizer, vai mudar pensando que é bom? Nem sempre é bom. Não é tudo que é mais fácil. Aliás, o mais fácil quase nunca é o mais certo. Mas por que, padre? Então Deus fez errado? Não! Certíssimo. Quando você faz uma coisa que é fácil, você mesmo não fica contente. Afinal, você tinha fez. Você faz uma coisa difícil? Deu trabalhão, viu? Não passei apertado. Mas graças a Deus eu fiz. Deus sabe o que faz. Nós ficamos falando besteira. Por que o mais difícil é o melhor? Não, não é que o mais difícil é melhor. É que o melhor é mais difícil. É diferente. Porque exige mais, custa mais. Mas você se desdobra mais, você se aprecia melhor. Você fica pensando. Eu faço muito isso, as coisas boas que eu fiz. Por Deus, com fulano me ajudou. Aquele difícil, eu falo, nossa, nem sei como é que eu dei conta. Que beleza. Aí seria o caso de falar assim, que bom sou eu. Né? Eu fico feliz comigo porque eu fiz. Isto é o Evangelho. Nós vemos na conversa,
Se você não acredita no que eu falo, veja o que eu fiz. As minhas obras atestam a meu favor. Deus quer as verdades reveladas por Deus, todas, e às vezes são descobertas pela ciência. E o pessoal simples sabe muito disso? As mesmas. A pessoa descobre as coisas de Deus. E as coisas de Deus são simples. Hoje é um mundo complexo, complicadíssimo. Agora com esse negócio de bap, e carro, e avião, etc., ficou tudo muito fácil, mas endoidou. Então, se você tem um celular, está desligado. Porque se ele deixar ligado, ele fica doido. Cansado. Cansado de quê? Que eu viajei. Você foi a pé? Não fui de carro. Mas o tempo todo correndo, com medo de dar trombada, e atento, chega em casa esbaforido. Você saber lidar. Aí nós vamos para a vida. A vida é a luz dos homens. A vida está correndo. Então nós vamos voltar agora lá atrás, no programa, para falar da mulher em casa. Como é que nós vamos fazer? E a mulher fora de casa, trabalhando fora de casa, e sai de moto, de carro, de tudo quanto é jeito, a pé, trabalhando, ela fica embrutecida. Ela fica grosseira. Porque, em primeiro lugar, o serviço é bravo. Em casa é serviço pesado, mas é manso. Fazer o almoço, arrumar a cozinha, é mais de acordo com a mulher. O serviço fora é pesado, dirigindo o carro e trabalhando na economia, ela fica embrutecida. Desde os gregos, 300 anos antes de Cristo, já se falava disso. O perigo da mulher perder a feminilidade. O grego fala mulhereita. Mulhereita é a feminilidade. Ela perde, ela fica grosseira. E isso não é próprio de mulher. Não faz bem ao homem. Para o homem, a hombridade. E uma coisa interessante está acontecendo agora, a mulher ficando embrutecida e o homem perdido. Ele não tem iniciativa. Primeiro que ele nasceu de cesariana. Então ele não nasceu, foi nascido. Então ele já está judiado ali. E a mulher percebe mais as coisas, faz, aí fica um belezão ali. Virou índio. Ele faz um pouquinho, fica ali para ter nenê, para a mulher ter nenê, e pronto. Né? Pouca coisa mais. Meus caros, nós estamos caminhando para o abismo. E vocês podem ver o tanto de judiação. E eu falo muito disso. O tanto de gente perdida. Né? Depois do Covid, o Covid favoreceu também isso, você não pode sair na rua. Você sai à rua, tem 3, 4 pedintes sobrando por ali. Você perdeu, mas não tem casa. Não vai para sua casa dormir, não é? Não, vou posar na rua. Eu não tenho comida. Mas que porcaria! Tanta comida que tem no Brasil, exporta comida todos os dias de toneladas. E o brasileiro passando fome. Como é que faz? Tem coisa errada aí. Então precisa pensar muito, porque o plano de Deus é perfeito. Nós temos que descobrir e viver em cada época, segundo a capacidade, a mesma realidade. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você assistiu Comece em Casa com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio